Gente, muito honrada de poder conversar com vocês sobre um assunto que é bastante espinhoso, mas vocês vão descobrir que não é tão complicado assim não, tá? Tem gente que gosta de complicar demais, porque eu sempre gosto de falar que conhecimento é poder. Quem conhece sabe agir. Então, se o conhecimento é negado, a gente fica impedido de agir, tá? Queria dizer o seguinte: a ANAPAR é uma associação nacional de participantes de fundos de pensão, tá? De participantes. Nós não representamos as fundações, né? A ANAPAR, vamos entender que ela é quase um sindicato nacional de participantes de fundo de pensão, ok? A nossa missão é entender previdência complementar, dar apoio aos participantes, aos representantes eleitos por nós, para atuar dentro dos fundos de pensão, quer patrocinados por empresas estatais, quer patrocinados por empresas privadas, ok? Então, assim, da mesma forma que o sindicato aqui representa os trabalhadores junto à Petrobras, a ANAPAR representa os participantes junto aos diversos fóruns que a gente tem para discutir previdência complementar, tá? Que fóruns são esses? Né? A gente, no Brasil, a nossa legislação, nós temos uma escadinha de lei, né? A Previdência Complementar, ela aparece na emenda constitucional número 20, ok? 98, embora a Previdência seja bem mais antiga do que isso, né? Os primeiros fundos de pensão, como a gente conhece hoje, são da década de 70, a exceção da Previ, do Banco do Brasil, que tem 120 anos, mas a maior parte dos fundos de pensão é da década de 70, inclusive o que eu faço parte, eu sou participante da Formuz, que a patrocinadora é a CEMIC, né? Equivale a Light aqui no Rio, lá em Minas, né? Então você tem a Constituição. Abaixo da Constituição nós temos duas leis, que é a Lei 108 e 109. Antes da Lei 108 e 109 tinha uma lei, a 6435, que é de 1977. Abaixo, ela foi revogada quando surgiu a 108 e 109. Abaixo das leis existe um órgão que a gente chama de Conselho Nacional de Previdência Complementar, que regulamenta essas leis. Vamos entender o seguinte: a lei, ela fala de questões amplas e gerais de ordenamento jurídico do sistema. O CNPC vai lá e detalha como fazer. Ela pega aquele princípio que está expressado na lei e regulamenta, ok? Esse Conselho Nacional é composto de 5 membros do Estado, né, representantes de alguns ministérios, e 3 representantes da sociedade civil. Um que representa os patrocinadores, um que representa os fundos de pensão e um que representa os participantes. Esse que representa os participantes é a ANAPAR. Okay? Então a gente ajuda a regulamentar. Ajuda é uma palavra, estou forçando um pouco a barra, porque normalmente a gente perde de 7-1, né? Às vezes perdemos de 5-3, né? Às vezes a gente consegue empatar o jogo. Mas qual que é a nossa atuação lá dentro? Tentar interferir para que a regulamentação seja protetiva aos participantes. A gente tenta dessa forma. Tem um outro órgão que fiscaliza os fundos de pensão, que é a famosa Previc. Vamos deixar claro que a Previc não cria lei. A Previc obedece à regulamentação do CNPC. De vez em quando ela extrapola. De vez em quando ela acha que ela tem que regulamentar. Tá? Mas a função dela é fiscalizar a partir da regulamentação. E existe um outro órgão, que é o Conselho, que julga os nossos dirigentes, que de vez em quando fazem algum mal feito por aí. Tá? E é uma câmara colegiada, Previc pune, o camarada entra com recurso e é julgado na área administrativa. Nós da ANAPAR também temos um assento nesse conselho que chama CRPC. Tá?
conselhos e nesses lugares, o que a ANAPAR faz é tentar fiscalizar e interferir para que o sistema seja cada vez mais seguro para os participantes. O que eu digo para vocês que não é uma tarefa fácil, né? O nosso sistema ele tem um erro de origem, né? E um desequilíbrio muito grande entre o poder dos participantes e o poder dos patrocinadores, tá? Embora a gente consiga eleger metade dos conselhos fiscal e deliberativo, a gente não tem, na maioria das fundações, nenhum poder dentro da diretoria executiva, e é lá que as coisas acontecem, tá? Nós temos alguns fundos de pensão onde é possível o participante estar lá. E é curioso, porque fundo de pensão, na concepção da ANAPAR, é como se fosse uma empresa com dois sócios. Um deles é o patrocinador e o outro sócio, o participante. Só que na hora de fazer a gestão, nós não temos muito o que falar. A gente fica assistindo, ok? Você contribui de forma paritária. Na hora de um déficit, a gente tem que pagar de forma paritária, mas a gestão, na grande maioria dos fundos de pensão no Brasil, ela é do patrocinador. Tanto faz se é patrocinador estatal, quanto patrocinador privado. De fato, a gestão está na mão deles. E esse é um grande problema, né? Porque a corda acaba arrebentando para o nosso lado, tá? O que é que nós viemos conversar aqui? E é conversa, viu? Eu acho assim que antes, se eu vou ficar falando demais, vocês vão dormir. Quando eu estiver falando alguma coisa que não ficou claro, que vocês quiserem esclarecer, a gente vai conversando para ficar muito claro o que eu vou dizer aqui, tá? A ANAPAR, quando foi criada, a gente tem uma visão muito clara. Se nós participantes não entendermos como é que funciona o sistema e os nossos planos, nós não vamos conseguir nunca interferir na gestão deles. Então, para nós, conhecer é pré-requisito para fazer um trabalho de primeira linha. E o que a gente quer mostrar aqui para vocês é um pouquinho do conhecimento que a gente acumulou, de forma geral e específica em relação ao Petrus 1. Tá? Por que eu coloquei ali déficits e superávites? Planos de previdência, todos eles, você pode dividi-los em dois grandes blocos. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez surpreenda vocês, tá? Nós temos os planos de benefício definido, já ouviram falar desse termo? E os planos de contribuição definida ou contribuição variável, né? O Petrus 1 é um BD, e o Petrus 2 é um CV. Certo? Qual que é a diferença entre eles? Um é individual, outro é coletivo. Isso. Qual que é o coletivo? O plano que é coletivo é o BD, é o Petrus 1. E o que significa um plano coletivo? Significa o seguinte: o que você paga por plano não é traduzido no seu benefício. Você pode pagar mais do que vai receber ou pode pagar menos do que vai receber. Porque o cálculo do benefício no BD não é feito a partir das somas das contribuições individuais. É a partir do salário. No plano BD, eu digo o seguinte: quando o senhor se aposentar, o seu benefício é o salário menos o INSS, a diferença é o benefício da Petrus. Então, primeiro eu calculo o teu benefício, depois eu corro atrás para financiar. Primeiro eu te digo, olha, o benefício é este. Você vai receber daqui a 40 anos, então tem 40 anos para correr atrás e constituir reserva, grana. O plano CD ou CV é exatamente ao contrário. Primeiro eu pago e o que eu conseguir juntar eu transformo em benefício. No plano de benefício definido, como é o Petrus 1, nós não temos contas individualizadas. Todo o custeio do plano é feito de forma coletiva, tá?
E eu vou explicar como é que a gente faz isso. Para a gente entender o seguinte, déficit, como é que passa aqui? Planos, aí, um plano de previdência, e aqui é o modelo BD, porque o modelo CD, você vai juntando dinheiro na sua conta, no final da sua vida laborativa, você transforma aquele saldo em benefício, é uma conta de padaria, pega um montante e distribui pelo tempo que o atuário calculou de vida e com uma taxa de juros, está resolvido. Este plano aqui, não. Como é que a gente estabelece um plano, que se ele está equilibrado ou não, ou se ele tem déficit ou superávit? De um lado, você tem o passivo, parece complicado isso, né? E do outro lado, você tem os ativos. E ativo não é quem está trabalhando, não, é dinheiro. É um conceito de contabilidade. De um lado, eu tenho o que eu custo, que é o passivo. De outro lado, eu tenho o dinheiro para arcar com este custo. Tá claro? Como é que eu estabeleço se o plano está com equilíbrio ou com déficit? Quando o dinheiro que eu tenho é maior do que a obrigação que eu tenho, está sobrando. Quando o prato da balança muda, quando eu tenho mais obrigação do que eu tenho de dinheiro, eu tenho um déficit. E o que muda para ter déficit ou superávit? O que é que pode causar um déficit ou um superávit? Exatamente aquelas variáveis que entram para eu formar o meu dinheiro, o meu ativo, e as variáveis que entram para eu calcular o meu passivo. Como é que eu calculo o passivo? Olha lá, vamos lá, não sei que está ruim, mas eu preciso de saber a base cadastral, que nome complicado. É saber, por exemplo, como é que é a família de vocês, por um motivo muito simples. A Petros, de qualquer fundo de pensão, não vai pagar benefício para o senhor, vai pagar para o senhor e para a sua esposa e para o filho, se até 21 anos ou inválido de qualquer idade. Então eu preciso saber como é que é a composição do grupo familiar deste plano, para poder fazer a conta. Eu preciso de saber qual que é o salário. O senhor entrou hoje na Petros, o senhor não vai aposentar hoje, é daqui a 35 anos. Qual que vai ser o seu salário daqui a 35 anos? Porque é ele que define o teu benefício. Então eu tenho que fazer uma previsão de quanto que esse salário vai crescer de hoje a daqui a 35 anos. De quanto que esse salário vai crescer em relação à inflação e em relação ao aumento real. Porque assim, não é só a inflação que a gente recebe aumento real. Então eu vou ter que fazer essa previsão no futuro. Tem a política do patrocinador, porque se o patrocinador for um patrocinador agressivo, que ele quer competir no mercado e atrair mão de obra, ele vai pagar um plano de cargos e salários melhor do que o mercado, ok? Ele vai oferecer anuênio, ele vai ter uma política mais agressiva de hora extra, e se isso tudo entra no cálculo do teu benefício futuro, eu tenho que considerar na hora que eu faço o dimensionamento do passivo, tá? E uma outra coisa que a gente chama de hipóteses atuariais é o seguinte: quanto que esse dinheiro vai render, ok? Ao longo deste tempo. Porque depende do que ele for render, eu vou ter mais ou menos recurso hoje, ok? Qual que é a rentabilidade, qual que é a longevidade? O que significa isso, gente? Quando o senhor se aposentar, e eu também, graças a Deus, eu tenho uma expectativa de vida. Se a expectativa de vida é de 45 anos, eu tenho que ter um valor de reserva. Se ela for de 50, o valor é 8. Vocês concordam comigo?
Isso tudo é levado em conta. Eu faço, e vocês já perceberam que são várias variáveis que eu tenho que calcular para ver quanto custa esse plano. E a partir daí, eu vou dizer quanto que cada um de nós tem que pagar para financiar o custo dele. Tá ok? Então aí vamos para o outro lado da balança. Eu calculei a partir dessa quantidade de hipóteses qual que é a previsão do meu passivo, ou reserva matemática, ou custo do plano, é tudo a mesma coisa, tá? Bom, e agora como é que eu vou pagar isto? Eu vou ter que definir valor das contribuições do participante e do patrocinador. Eu vou ter que ver se tem conta que é só do patrocinador, que a gente chama de serviço passado, tá? Que é um conceito muito simples. Quando a Petros foi criada, no momento zero, muita gente entrou dentro do plano e já estava pertinho de aposentar. Só que ele não tinha pago capitalizado para aposentar, porque o plano não existia. Então, esse serviço passado é arcado integralmente pela patrocinadora. E ele tem que ser muito bem calculado. Porque se ele não for calculado lá atrás, ele vai dar problema lá na hora da aposentadoria. Tá certo? Não é na hora. Porque tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que esses fundos de pensão, diferente do INSS, a gente trabalha com o conceito de capitalização. Não é o camarada que entra que paga quem já está aposentado. Isso é o INSS. Previdência complementar, eu junto dinheiro, ok? Para formar minha reserva futura. No plano PD, esse dinheiro é juntado de forma coletiva. No plano CV, ele é juntado de forma individualizada. Mas ele é sempre capitalizado. De forma que no momento da aposentadoria, as reservas já estão constituídas. Está claro, gente? Muito bem. Oi? Então vamos lá. Uma outra coisa. Eu considero que esse dinheiro não vai ficar debaixo do colchão. Ele vai ter que ser aplicado e vai ser bem rentabilizado. Tá certo? Então, como é que eu crio o recurso desse plano? Dinheiro, contribuição da patrocinadora dos participantes, serviço passado e rentabilidade. Tá? E rentabilidade significa o seguinte: eu vou ter que saber onde eu vou aplicar esse dinheiro, tá? Eu vou ter que ter gestão sobre essa aplicação e eu vou ter que prestar atenção como é que o mercado está. E aí, eu gosto sempre de falar que o fundo de pensão é um filme longo. O filme da Previ tem 120 anos hoje. O da FUNCEF tem 45. O da Fornus, que é de onde eu tenho, vai fazer 50. O da Petros tem quanto tempo o filme? E nós estamos olhando a foto neste momento, que é uma foto ruim. Mas nós já tivemos fotos boas, onde o plano estava com superávit. Então, para a gente ver se um plano está equilibrado ou desequilibrado, não é o momento. É o histórico dele. Você tem que voltar e projetar o futuro, ok? E qualquer alteração nesses parâmetros que eu estou dizendo, altera para déficit ou superávit. Vamos dar um exemplo que todo mundo entende? Olha ali, longevidade. Eu calculei, né, que a média de vida de um aposentado seria, aos 55, ele iria viver até os 70 anos de idade. E foi isso que foi calculado lá atrás. Foi isso que foi calculado lá atrás. Bom, a vida, graças a Deus, a gente está vivendo mais. O que significa? O cálculo não é mais este, certinho? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a nova hipótese e recalcular o custo e recalcular a grana que a gente bota ali dentro. Se não fizer isso,
lá na frente vai faltar dinheiro. Tá certo? Outra coisa, se eu não conseguir aplicar muito bem os recursos do plano e ele não render o que eu previ, evidentemente que, contumazmente isso acontecendo, eu vou ter problema. Posso ter problema só neste momento. Se a bolsa tiver uma porcaria, a hora que eu fizer o cálculo, meu plano está deficitário, mas o ano que vem melhora. Isso significa que nós temos dois tipos de déficit e dois tipos de superávit. Aquele que é da conjuntura, que é o momento que a gente está vivendo, e aquele que é da estrutura. E a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que aquela parede está ali mofada. Eu vi que está errado, está mofado, eu vou lá, passo uma massa corrida e pinto. Resolvido. Só que daqui a 2 meses está lá mofado de novo. Então eu sei que o problema daquele mofo não é uma água que pingou ali conjunturalmente, a estrutura dele é que está errada. Então eu vou ter que abrir a parede, consertar o cano para não dar problema de novo. Um plano de previdência, gente, é exatamente a mesma coisa. Nós estamos discutindo nesse momento déficit e a gente precisa aqui, ó, de entender o seguinte: de onde vem o déficit do Petrosul? Ele não nasceu assim, pum, acabou. Hoje acordamos com déficit. Nenhum plano de previdência acorda com déficit ou dorme com superávit. Ele é sempre produto de um processo. Ok? O que pode acontecer para gerar déficit num plano de previdência? Primeiro, o dinheiro que eu tenho lá dentro pode ter sido... O mercado está muito ruim. O mercado de aplicação está muito ruim. E neste momento o nosso mercado está muito ruim. Né? Eu posso dizer para vocês que a maioria dos planos de previdência do Brasil não está conseguindo rentabilizar o que devia. Não é só o Petrosul. Né? O meu também não está. Tá? Nós temos um déficit lá no nosso plano de 1,5 bi, e não era para ter. Mas tem. Né? Se você for olhar o investimento dele, não tem nada de errado. O problema é que ele não está rentabilizando o que devia. Neste momento, porque há 3 anos atrás, meu plano tinha um superávit de quase 2. Então é só uma questão de contábil. Eu sei que ele, a hora que o mercado se recuperar, o plano se equilibra. Tá? Tem uma coisa que a gente não pode falar, mas é verdade, é o seguinte: nem todo investimento que a gente faz dá certo. Né? Qual de nós já não perdeu dinheiro fazendo investimento que não era exatamente... E olha que a gente não perde dinheiro porque quer, né? Às vezes você faz toda uma análise de risco e não dá certo. Já um minutinho. É o que a gente chama de risco de mercado. Vamos dar um exemplo só para vocês entenderem do que eu estou falando. A gente pode ter investido, e o meu fundo de pensão fez isso, investiu numa usina hidrelétrica. A usina perfeita. Tudo belezinho. O que aconteceu? Até que não quebrou, não. O que acontece é que existia um contrato de uma empresa que ia comprar a maior parte dessa energia. E esta empresa se retirou do Brasil por conta da crise. Quem é que ia imaginar que ia acontecer isso? Não tinha como imaginar. É um risco imponderável. Qual que é a vantagem? É que esse investimento que nós fizemos é garantido pela CEMIG, que é uma outra coisa que a gente tem que entender. Todo investimento de fundo de pensão, ele apresenta risco. Todo. Não tem um investimento que é 100% garantido. Aí o pessoal fala, mas título público é mais seguro. Mais ou menos. É o mais seguro. Mas se a dívida interna brasileira chegar a 100%,
não descartem um calote. E vai pegar a gente. Tá claro? Então é mais seguro, mas não é 100% seguro. Ok? Então, quando a gente faz um investimento num fundo de pensão, mais do que analisar se o investimento vai dar retorno, se tem tranquilidade e liquidez, é a gente ver que garantia ele me dá. No caso da usina que a gente comprou, a gente for luz, não fui eu, claro, estava dizendo o seguinte: se não der certo a CEMIG garante o investimento, que era interesse dela. Então nós não ganhamos dinheiro, mas não perdemos também. Tá claro? E quando a gente... Pelo menos. Então é o seguinte, quem faz gestão de plano de previdência tem que prestar atenção nisso. O risco existe. Se alguém chegar aqui e falar para vocês que não tem risco, essa pessoa está mentindo. Tá? Existe o risco e o gestor, o cara que está ali, o diretor, o conselheiro, a função dele é dimensionar o risco e procurar minimizá-lo. Sabe quem é que me ensinou o que é gestão de risco? Foi o eletricista da CEMIG. O bicho estava pendurado lá no poste, cheio de equipamento, EPI, e eu falei para ele, olha, que bom que agora você não está correndo risco nenhum. Aí ele deu uma gargalhada, ele falou, Cláudia, esses EPIs que eu uso, eles gerenciam o risco, mas o risco está aqui na minha cabeça, são 380 mil volts. Tá? Então é isso, o gestor de previdência complementar, ele não acaba com o risco, ele gerencia o risco de forma eficiente ou de forma incompetente. Agora o risco está ali, ok? E por último tem o que a gente chama de picaretagem pura e simples, que é você esquecer o risco, fazer investimento mal feito para, de fato, dar prejuízo em fundos de pensão. Pode até ser, mas o exemplo não é Petros. O exemplo que eu cito é o Postales. Vamos lá. Eu vou te dizer o seguinte, eu conheço um investimento da Petros que foi punido lá no CRPC, porque eu conheço, a gente tem assento lá e eu li o processo, que é, pelo menos esse eu tenho certeza, que é o investimento na Itaúsa. Este investimento foi um investimento que não deveria ter sido feito da forma que foi. Este eu não tenho a menor dúvida, porque o voto que condenou os dirigentes da Petros, pelo menos um deles foi o da ANAPAR. Ok? Porque você vai saber se tem problema ou não, não é no resultado, é na análise do processo. Tá ok? Se você pega o processo de investimento e vê que o gestor tem garantia, que o gestor se tomou todos os cuidados, se ele fez uma bela análise de risco e se precaveu e o resultado não foi bom, ele não teve picaretagem. Eu sempre brigo com vocês o seguinte, eu conheço um investimento que a proposta era o seguinte, o camarada tinha que comprar, a proposta é, você vai comprar um terreno e nós, investidores, vamos construir um prédio, ok? E o fundo de pensão vai ter uma parte no prédio. Em tese, tudo bem, não é isso? Qual que era a garantia do investimento? O terreno? Não, o prédio. O que aconteceu? Eu não construí o prédio, na hora de executar a garantia, ao balde. Este tipo de investimento, você pode ter certeza de que foi feito para o dinheiro ir e não voltar. E a gente analisa investimento por investimento e dá para a gente perceber com muita clareza o que é o que. Tá? Belo Monte, não. Galileu, sim. Belo Monte, não. Ok? Belo Monte, a rentabilidade, o processo de decisão de Belo Monte, eu sei porque também nós temos, nós, CEMIG, nós, Forluz, e a gente ajudou a discutir isso, Belo Monte não vai render o que estava previsto, muito em função da crise econômica, mas ela não vai dar prejuízo e não vai dar default. Se a rentabilidade dela era X,
Ela vai dar um pouquinho menor. Oi, gente, espera aí que eu não estou escutando vocês. Os campos de déficit que está sendo agora, que parece que a gente vai, ele está sendo computado. Ele está sendo computado com uma rentabilidade menor, não como default nem prejuízo. Ele ia render 20 e vai render 15. É diferente do dinheiro ir e não voltar, como foi no Postais. O dinheiro foi e não vai voltar. O camarada não perdeu rentabilidade, ele perdeu o dinheiro que investiu. Tá? Então, assim, uma outra possibilidade de déficit. Nós já discutimos aqui, todo mundo fala, né? Déficit em fundo de pensão é má gestão de investimento, não é isso? É o que todo mundo fala. Outra possibilidade é crescer as obrigações do plano. Como é que crescem as obrigações do plano? Vamos dar um exemplo de como é que crescem as obrigações do plano? Eu já falei uma. Eu tenho que, as pessoas estão vivendo mais, então eu tenho que ter mais reserva para fazer frente à longevidade, crescer o passivo. Outra coisa, eu previ que o salário ia crescer 1% ao ano. Os sindicatos, de forma muito eficiente, conseguem aumentos de 3, 4, 5% ao ano. Eu aumentei o meu passivo. Bom, porque eu recebi mais. Mas lá na frente eu vou receber mais benefício. Só que isso custa. Se eu não tiro essa diferença na rentabilidade, lá na frente vai aparecer o déficit. Ativos? Sim, ativos. E lembrem, e eu não estou falando para o sindicato ter salário zero não, né? Pelo amor de Deus. Eu só estou te dizendo que se você aumenta o custo, você tem que refazer o custeio. Você tem que botar mais dinheiro, porque senão lá na frente vai dar problema. Mas no caso nosso está sendo ao contrário. Porque o pessoal ativo está recebendo o aumento, a coisa não. Alguns estão, outros não. E aí é que você vem a questão da submassa. Percebe o seguinte, vocês têm dois tipos de gente dentro de um plano só. Aquele que o reajuste é vinculado na ativa e aquele que o reajuste é vinculado ao INPC. Certo? Certo, não estou falando do ativo, eu estou te dizendo que é vinculado. Era vinculado ao ativo 41, 42, não está recebendo. Bom, não sei se está, mas era para receber. E recebeu durante muito tempo. Porque o reajuste é assim. A Petros não pode descumprir o regulamento, gente. Bom, pode ser, mas não deve. Então, eu estou dizendo, você tem duas submassas. Um que é INPC, certo? Quem repactuou, e o outro que é vinculado ao artigo 41. São contratos diferentes e obrigações diferentes. E custos diferentes, tá claro? E por isso é que você discute submassa. Porque você está juntando num bolo só compromissos que não são iguais com um único custeio. Tá? Outra coisa, se a inflação aumenta mais do que eu previ, eu vou aumentar o meu passivo. Ok? Uma outra coisa, demandas judiciais que não estão no compromisso original do plano. Porque o que está no original não tem problema nenhum. É o que não está no original do plano. Se eu trago para dentro algumas obrigações que não estavam no cálculo, eu aumento o passivo do plano e eu vou ter que financiar isso. Tá certo? E a redução da taxa de juros, quer dizer, eu trago uma rentabilidade menor, eu vou ter hoje um compromisso maior. O que aconteceu no plano de vocês? Pelo que a gente já estudou e nós estudamos bastante. Uma outra coisa que pode gerar déficit é o superávit. As contribuições dos patrocinadores e dos participantes são menores do que deviam ser. Eu tenho um custo do plano, só que na hora de pagar, de financiar, eu financio menos. Eu brinco que é o seguinte, tem planos que prometem uma Ferrari para todo mundo, mas financiam um Fusca. Lá na frente, alguns vão ter Ferrari e a maioria vai ficar sem um Fusca. Tem um plano que é muito parecido com isso, que é o plano do BNDES. O plano é maravilhoso, paga benefícios altíssimos, só que
ao longo do tempo, foi pagando uma contribuição que não fazia, dava conta do benefício prometido. O déficit apareceu agora, 4 bi. 4 bi. Só. Mas o plano é muito menor do que o de vocês, hein? Vamos lá. Uma outra coisa, que é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente capitaliza? O dinheiro entra, é investido, rende, entra, é investido, rende e vai crescendo. Se eu tenho um déficit do plano e eu não equalizo, o que acontece com esse déficit? Ele vai crescendo ao longo do tempo. Vira uma bola de neve. Porque R$1 que eu não coloquei hoje, o ano que vem ele vira 1,20. Tá, obrigada. Ele vira 1,20. E no outro ano ele vira 1,40. Ok? O que gera um déficit? Uma dessas 3 causas ou uma combinação das 3. No caso do plano de vocês, pelo que a gente analisou, ok? O que é que eu posso dizer que as 3 coisas aconteceram? Nós tivemos ao longo do tempo uma contribuição inferior do que o plano custava e nós fizemos um estudo que você pega a história do plano de 70 até hoje, o plano vem assim, déficit, 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 superávit. E essa curvinha aqui é quando a patrocinadora faz um aporte, ou é algum acordo que foi feito. Depois ele vem, desce de novo, déficit, 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 sobe de novo, outro aporte. Isso significa que, ao longo do tempo, a contribuição deste plano é menor do que deveria ser. E quanto mais tempo passa, pior fica. Porque se tivesse aumentado essa contribuição há 30 anos atrás, ela era desse tamanhozinho, hoje ela é desse tamanho, por conta do efeito de capitalização. Uma outra coisa que a gente percebeu, nós tivemos um aumento de passivo neste plano, por vários motivos. Um foi o acordo que foi feito, e tinha que ser feito, tá? 3 bi que entrou para dentro do plano. Nós tivemos a questão da inflação do ano de 2015, que deu uma estourada. Temos problemas de mercado, alguns investimentos da Petros não estão rendendo hoje, e tivemos também problema de má gestão. Não estou escondendo o sol com a peneira. Tá? Então não é um problema ou outro problema, são os 4. Contribuição insuficiente, compromisso da patrocinadora mal dimensionado, passivo que aumentou e alguns maus investimentos e o mercado que está uma porcaria. Ok? Mais do que discutir déficit, gente, o que vocês precisam discutir neste momento é o plano em si. Porque eu não tenho a menor dúvida que se vocês pagarem déficit agora e nada for feito na estrutura do plano, daqui a algum tempo está o déficit aí de novo. É igual a questãozinha ali na parede. Tá? O problema deste plano não é conjuntural, é estrutural mesmo, e não é só má gestão dos investimentos. Houve, mas no cômputo geral, esses 27 bi, a gente identifica muito bem o que é cada problema. E quando vocês pedem para fazer a auditoria da dívida, quando vocês fizerem essa auditoria, vai chegar exatamente nisso que eu estou te falando. Isso aqui é aumento de passivo, isso aqui é dívida da patrocinadora, isso aqui é má gestão, e isso daqui é mercado. Isso daqui é financiamento indevido. Vocês não tenham dúvida que é aí que nós vamos chegar. Quanto de cada, não sei. Mas que é um conjunto, é. E a palestra que a gente conversou lá na FUP, o que eu falei é, mais do que discutir se paga ou se não paga o déficit, é discutir a estrutura deste plano e saneá-lo de vez. Porque vocês já tiveram uma crise dessa há 13 anos passados. Antes desses 13 anos, tiveram uma outra há 15 anos passados. E se não resolver, daqui a 10 anos terá outra. Porque o problema é a estrutura dele. Tá claro? Aqui. Onde que a gente está definindo como é que eu pago o déficit? Alguém já conheceu isso? Sabe da lei, como é que funciona? Olha lá. Como é que eu pago o déficit? Primeiro,
Primeiro, eu tenho que definir as obrigações da patrocinadora. Porque tem gente que fala que o déficit todo é paritário por força da emenda 20. Não é verdade. A emenda 20 obriga a contribuição normal a ser paritária. Contribuição extraordinária, não. Ok? Então, você tem que definir esse documento que está ali, é muito interessante. Existe nesse déficit questões que é só da patrocinadora? Existe? Se existe, como é que a gente define e como é que a gente consegue comprovar que a responsabilidade é dela? Primeira coisa. Depois, a gente tem que estabelecer qual que é a relação contributiva. O cara da ativa paga 1 e o patrocinador paga 1. Então, o déficit que sobrar, depois que tirar a parte da patrocinadora, tem que ser pago meio a meio. Tá? 50-50. O participante vai pagar de acordo com o direito que ele tem dentro do plano, é o que a gente chama de reserva de pouco matemática. Esse é um conceito um pouco mais técnico, mas não é de linear para todo mundo. Vai virar 20 reais para todo mundo, não é assim. Tem gente que faz essa conta, né? Não é assim. É uma percentagem sobre o benefício de cada um, proporcional ao direito que cada um tem. Quem tem mais direito vai pagar mais, quem tem menos direito vai pagar menos. Tá claro? Essa é a regra que a gente funciona. Outra coisa, quem entra no rateio? Todo mundo. Participantes ativos, participantes assistidos e pensionistas. Rateio geral. Também. Porque, vamos pensar o contrário, se nós estivéssemos distribuindo o superávit, ela iria receber ou não? Então, se ela vai receber o superávit, ela tem que entrar no rateio do déficit. Gente, por favor, espera lá. Se ela acabar primeiro, depois nós vamos abrir para perguntas e respostas. Calma. Eu falei que podia perguntar para esclarecer. Ela falou que pode. Eu posso, é porque senão eles dormem aqui. Vamos lá. Fala, meu amigo, companheiro, Big. E sim. Vamos dar exemplo aqui. Ela falou que vai ser linear. Aí vamos botar uma taxa de 10%, né? Geral. Sim. Linear. Por que tem que ser 10% agora? Não pode ser 5%, pegar 5%, são 27 bilhões. Vamos pegar 5 bilhões agora. Divide isso para todo mundo. Paga 5 bilhões, acabou 5 bilhões. Mas é assim que é feito. Mais 5 bilhões. É assim que é feito. Aguarda cenas dos próximos capítulos que eu vou explicar ali em 10 minutos. Eu vi nessa hora, falou, vai ser ficar os 27. Não é o déficit todo que será equacionado, é uma parte dele. Por partes, como diria o Jack. Vamos por partes. E a Tá? patrocinadora entra também? Aqui, ó. Lembra lá, ó. Pera lá. Olha lá. Antes de dividir entre nós, eu já separei a parte da patrocinadora. Tá ok? Primeiro eu defini o que é dela sozinho. Tirei a parte dela sozinha. Depois eu defini o meio a meio. E ela vai pagar a parte dela. E depois eu vou discutir entre nós. Ok? Então você vai fazendo nessa gradação para não misturar as bolas. Tá? Porque senão fica complicado. E como é que a gente diz... Vocês lembram que eu falei do tal do CNPC que regulamenta, papapá? A gente vem mudando as regras de equacionamento do déficit para fazer o que o companheirinho ali disse. Em vez de dar uma cacetada, vamos fazer prestações. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Esse déficit pode ser conjuntural. É o mercado que está muito ruim. Então, por que eu vou pagar tudo se ao longo do tempo isso vai sendo ajustado? Ok? Então, o CNPC vem trabalhando nisso. Essa resolução permite que você reduza o déficit com uma expectativa de rendimento futuro, o que a gente chama de ajuste de precificação. Traduzindo é o seguinte, eu comprei um título público que vale NPC mais 6%, vai vencer lá em 2050, ok? A minha meta de atingir é NPC mais 5%, opa, está sobrando 1%.
Então eu vou pegar esse 1% que eu sei que eu vou ter e já vou descontar no déficit. Que é dinheiro que eu não tenho hoje, mas eu sei que vou ter. Tá? Então isso daqui já faz assim um pouquinho com o déficit. Você já tem um ajuste aí de precificação, para não ter que pagar tudo. Já estou terminando. Oh meu Deus, como é que volta? Essa resolução aqui é a resolução, talvez, o pessoal está ouvindo, né? Então eu vou dizer, é quase a resolução Petros. Vários planos de previdência no Brasil tem a tal da submassa. É você ter o 2 em 1. É você ter planos diferentes no mesmo regulamento. Não é só a Petros que tem, a FUNCEF tem também. Ok? O que significa massas e submassas? É um conjunto de participantes que tem direitos diferentes de outro conjunto de participantes. Ok? E se os direitos são diferentes, meus caros amigos, as obrigações também são. Concordam comigo? Então, essa resolução diz o seguinte: antes de distribuir superávit ou de equacionar déficit, separa as massas, para que cada um pague de acordo com o direito que tem. Ok? E onde que está constituído esse direito? Dentro do regulamento. Quando eu digo, por exemplo, que uma parte tem pensão de 50% e a outra parte tem pensão de 90%, quem custa mais? A pensão de 50% ou a pensão de 90%? Hã? E na hora de ratear, vai ratear igual? Entendeu? É isso que serve submassa. O plano de vocês, pelo que pouco que a gente entendeu, tem 4 submassas. Na verdade não são 2, são 4. Primeira submassa, a turma pré-77. E aí é o seguinte, todo e qualquer déficit dessa turma pré-77 é integralmente de responsabilidade da Petrobras. Ponto. 100%. 100%. Porque ela lá atrás assumiu que ela iria financiar essa turma. Ok? Então ela vai financiar o superávit, vai ficar com ela, vai financiar o déficit que ela vai ter que pagar. Essa turma não entra no rateio, tá certo? É responsabilidade da Petrobras. A outra submassa é o povo que saldou. Tem uma turma que saldou, não tem? Que congelou o benefício? Esse benefício dessa galera deixou de subir. Então eles têm um custo diferenciado. Por último, você tem a turma que repactuou, que tem um custo diferenciado de quem não repactuou, para o bem e pelo mal. Então, na verdade, eu não estou defendendo o grupo A e B, e eu já tive essa discussão com alguns companheiros, a gente acaba não concordando com tudo. Mas, do meu ponto de vista, o justo é cada um pagar o que custa dentro de um plano que é coletivo, é mutualista, mas a gente não pode ser mutualista fazendo que direitos diferentes custem a mesma coisa. Aí não seria justo, pelo menos no meu ponto de vista. Ok? Se a gente tivesse distribuído o superávit, como é que seria a discussão? Seria a mesma, não seria? Antes de distribuir o superávit, segrega a massa para saber o que cada um tem direito. Certo? Então, para a gente ver se uma questão é justa ou não é justa, você faz o inverso. Ok? Você faz o inverso e você vai chegar lá. Estou terminando aqui antes da gente conversar. Esse negócio está difícil. Deixa eu ver aqui. Pega lá. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó. Como é que vai pagar isso? Um pouquinho daquilo que o companheirinho Lídia Malero perguntou. A resolução 22, também do CNPC, ela diz o seguinte: não é necessário equacionar o déficit todo, 100%. Você vai equacionar uma parte dele. Torcendo e esperando, confiando em Deus e nos gestores da Petros e na nossa atuação, de que parte desse déficit é conjuntural. Mas eu já falei que parte desse déficit não é estrutural. Então vocês vão ter que rever o plano. Tá? Como é que é pago isto? Você vai ter o que a gente chama de duração do plano.
plano de vocês tem a duração de 12 anos, a média ponderada disso, vezes menos 4 vezes a provisão matemática. Na verdade, vocês de um déficit de 27 bi vão ter que pagar pouco mais de 16 neste momento, tá? Vocês não, todo mundo. Conta de padaria, de 27 vão ter que pagar 16, metade disso, se a patrocinadora não tiver nada só dela, dá 8. Então, são 8 dividido proporcionalmente a cada submassa, por quanto tempo? Por 18 anos. Ok? Então vai ser uma percentual, não é pouca coisa, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. E outra coisa, este plano já tinha que ter sido aprovado no ano passado. Então, a partir de 2017 ou 2018, esse equacionamento de déficit tem que ser iniciado. Ainda que a gente vá à justiça buscar a responsabilidade da patrocinadora, ainda que a auditoria da conta diga que tem uma coisa ali que não é nossa, mas se não for equacionado, o ano que vem, o fato da gente não aportar nada já faz esse déficit subir, ok? As pessoas me perguntam assim, Cláudia, a gente pode entrar na justiça para impedir de pagar déficit? Eu sempre digo, pode, mas diga quem vai pagar. Porque o fato de não pagar só leva este plano, ou qualquer plano de previdência, ao buraco mais rápido. Então, assim, não vou pagar, a patrocinadora paga. Então, vá à justiça buscar quem tem que pagar o déficit. Não é só dizer que não vai pagar. Porque isso daí acaba sendo ruim pra gente. Ok? E eu falo ruim pra gente por um motivo muito simples. Quem é que precisa da aposentadoria da Petro? Não é a Petrobras. Somos nós. Ok? Então, buscar o nosso direito é fundamental. Mas a gente tem que prestar atenção para, nesse buscar o direito, não jogar o nosso direito no buraco. Vamos entrar na justiça? Beleza. A Petrobras copaga. Porque deixar o plano em aberto sem ser financiado esse déficit, só o crescimento vegetativo dele é uma coisa monstruosa. Tá? E vocês vão ter 18 anos para pagar esse déficit. Tem uma outra forma de fazer. Tá? Presta atenção que a duração do plano de vocês não é 18 anos, dá uns 30, 35. Ok? Por força da resolução. O que a gente queria lá no CNPC é que fosse 3 vezes a duração dele. 3 vezes daria 32, 36 anos. Mas por força de negociação, a gente perdeu de novo a discussão. O máximo que a gente conseguiu foi 1,5 vezes. A outra forma é você aumentar o plano de custeio e contribuição normal. Este sim é pela duração do plano. Ok? E a lei permite você fazer de um jeito ou fazer do outro. Por isso que no início da conversa, gente, eu disse assim, os problemas que são estruturais é melhor resolver mudando as contribuições normais para participantes e patrocinadores. Aquilo que é déficit, que é conjuntural, que é problema de má gestão, que é problema de crescimento passivo mais ou menos identificado, faça a contribuição extraordinária. Por quê? Se eu tiver que pagar R$20 mil em 18 anos, a prestação é assim. Se eu tiver que pagar R$20 mil em 36, a prestação é assim. O valor é o mesmo, só que o que vai sair no bolsinho é bem menor. E é possível fazer essa composição com a Petros. Pelo menos é desejável e necessária. O que eu falei na última conversa e estou encerrando antes que vocês entrem em surto. O que vocês precisam de fazer urgentemente? Uma coisa o sindicato já fez. Peça a auditoria da dívida. Descobre de onde vem o déficit. Eu estou convencido que dessas 4 coisas. Qual é o qual e quanto de cada um a auditoria define. Segundo, tenta separar o que é só da patrocinadora. O que é só dela?
E dá para identificar o que é só dela. Ok? Vamos dar um exemplo do que poderia ser só da patrocinadora? A patrocinadora resolveu fazer um plano de cargos e salários e subiu vertiginosamente a remuneração da galera, aumentando o compromisso futuro do plano. Isso poderia ser só responsabilidade da patrocinadora? Poderia. Poderia. E é possível de enquadrar na lei. Tá? Nós vamos ter que brigar com o TCU, mas é bem possível de fazer. Ok? E já tem precedente, inclusive, viu? Já tem gente que conseguiu fazer isso. Outra coisa. Separou a dívida da patrocinadora. Segrega em massas. E eu tenho certeza que o pessoal, tem alguns companheiros que não vão concordar comigo, mas eu acho absolutamente justo a segregação das massas para fazer equacionamento desse déficit, como acharia absolutamente justo fazê-lo se fosse distribuir superávit. Tá ok? É uma questão de entendimento técnico mesmo, tá? Não é nada de política aqui não, entendimento técnico. Segreguem as massas. Sobrou alguma coisa para equacionar? Vamos discutir se é contribuição extraordinária ou mudar o plano de custeio. O plano de custeio é mais suave e mais duradouro. O déficit, a contribuição extraordinária, você pode pagar agora e lá na frente ter outra coisa para pagar. Mais do que a gente discutir, finalizando, mais do que a gente discutir se eu pago ou se eu não pago o déficit, eu preciso de discutir a estrutura e o saneamento deste plano. Foi isso que eu falei para o pessoal da FUPS. Resolvam de uma vez para não ter daqui a 15, 10, 20 anos mais problemas. Ok? Olhem a origem do vazamento. Porque dizer que é uma questão de conjuntura do mercado é mais ou menos verdade. Dizer que foi só aumento do passivo é mais ou menos. Dizer que foi má gestão de investimento, mais ou menos. Dizer que foi subfinanciamento, mais ou menos. Para mim, a análise que a gente fez aqui são as 4 questões. Umas mais do que as outras, mas as 4 questões estão presentes nesse déficit. Então não adianta a gente remendar o buraco. A gente precisa de quebrar a parede, resolver, para dar segurança e a gente poder dormir, né? Porque daqui a 15, 20 anos, a gente está aqui de novo discutindo o déficit do plano. Né? E não é possível a gente que já aposentou, e eu já estou aposentada, a gente quer sossego na vida, né? E cada hora tem um sobressalto. Então, a FUP tem técnicos bastante qualificados para fazer essa discussão. Existem bastante profissionais que estão com essa ótica do trabalhador aqui no Rio, que pode ajudar vocês. Tem a atuária que trabalha com a gente para fazer essa auditoria, ela estaria à disposição para fazer, se vocês precisarem, ela ajuda, né? O Felipe da FUP conhece bastante, ela nos ajudou a fazer um pouquinho desse estudo do plano. E finalmente, gente, se empoderem do que é de vocês. A gente, participante de fundo de pensão, a gente costuma discutir nosso plano na hora que ele faz água. E a gente precisa de tomar conta do início, não é na hora que ele faz água. Porque a hora que ele faz água, às vezes não tem muito o que fazer, mas não, a vaca já foi pro brejo. Ok? Então, assim, se serve alguma coisa ruim esse momento que vocês estão vivendo e que eu lá na minha fundação estou vivendo, é para a gente tomar conta do que é nosso, ok? E preservar o futuro. Ok? Se alguma coisa ruim acontece para a gente evitar que outra coisa ruim aconteça no futuro. Déficit de fundo de pensão é que nem desastre de avião. Nunca tem uma causa só, tem um monte. Você tem que identificar para que o avião não caia lá na frente. O que não dá é toda hora o avião decola e cai, aí não dá. Porque isso daqui são milhares de famílias que dependem disso e a gente, quando aposenta, quer ter sossego na vida, né? Não quer ficar discutindo déficit, não. Obrigada pela paciência, eu estou à disposição de vocês.